A verdade é que a maioria dos educadores financeiros e muitos planejadores financeiros também, apesar de terem um serviço extremamente essencial, fracassam financeiramente, pelo menos nessa atividade, né? Ou seja, não existe a cultura de se pagar para um planejador, para um educador financeiro, para me ensinar a mexer com o dinheiro. E os planejadores e educadores financeiros também não sabem muito como vender isso, então as pessoas fazem, né? Eu vi muito nesses mais de 10 anos, pessoas extremamente vocacionais, do bem, boas tecnicamente, mas que tiveram que jogar a toalha porque, né, precisavam ganhar dinheiro também, o que é muito legítimo. Então vou trazer nesse vídeo aqui os três dos principais motivos que fazem com que educadores financeiros não consigam ter uma boa renda trabalhando com a educação financeira. Tem muita gente que tem um sonho de viver da educação financeira e não consegue. Aí fica ali como um plano C, né? Não é nem plano B, porque não larga o osso, porque ama o assunto, tem paixão pelo assunto, quer ajudar as pessoas, mas poderia ajudar muito mais pessoas se fizesse dessa atividade uma atividade lucrativa, inclusive. Então são três principais erros. O primeiro deles é o que acomete a maioria das pessoas. Então a maioria das pessoas que joga a toalha, hoje em dia, não era assim 5 anos atrás, sobretudo 10 anos atrás, mas hoje em dia, a maioria das pessoas que joga a toalha pelo primeiro motivo. E o terceiro motivo é assim, dos que conseguem ter uma renda minimamente digna, por que essas pessoas não avançam para ter uma renda bem representativa e relevante, né? Aí esse é o terceiro motivo. Mas são três motivos, então se você quer trabalhar nesse mercado, quer trabalhar com educação financeira, ou se já trabalha com educação financeira, é um vídeo obrigatório, fica aqui. E se é o seu caso, se inscreve aqui, tem muito conteúdo para quem quer empreender no mercado financeiro. E deixa o seu like também. Beleza? Vamos nessa. Primeiro vídeo. Veja que coisa curiosa. Você tem milhares de assessores de investimento, agentes autônomos de investimento, que ganham muito bem. Tá? Tem uns que não ganham tão bem, mas tem milhares de profissionais, né, trabalhando como agente autônomo que ganham muito bem. Tem milhares de consultores CVM que ganham muito bem. Ou centenas, vou colocar aqui até pela quantidade, que é uma quantidade menor. Mas milhares de analistas que ganham muito bem. E aí você pode extrapolar. Milhares de gerentes bancários que ganham muito bem. E uma quantidade mínima de educadores financeiros. Tá? Ou seja, a minha atividade ela é majoritariamente educacional, então a quantidade mínima de educadores financeiros que ganha bem. Né? Pelo contrário, a maioria com o tempo acaba desistindo disso. Né? É uma das dores que eu tenho. Assim, né? E muito do que eu construí, né? E quando eu digo eu aqui representando Empreender Dinheiro, é muito no sentido de dar uma resposta para isso. Por que é que o lado bom da força tem que ser o lado que não é bem remunerado, que acaba desistindo, né? Me dói muito sempre que eu lembro, e quando eu penso nisso, eu lembro as pessoas, né? Gente muito boa que desistiu, né? E poderia estar ajudando tantas pessoas no país inteiro, porque a gente sabe que as pessoas precisam de instrução financeira. Pois bem, o que é que acontece? Por que essa discrepância? Porque em tempos de redes sociais, primeiro motivo, é muito comum as pessoas confundirem o seu envolvimento com educação financeira em detrimento da influência digital. Ou seja, você fala de finanças, mas você está tentando empreender numa atividade de se tornar um influenciador digital e não de ser um educador financeiro. Diferente do mundo, veja só, onde você tem muitos assessores de investimento que são bem remunerados, aí você vai ter as estrelas, é o cara que virou multimilionário. Mas você tem muitos que são bem remunerados, você tem muitos analistas bem remunerados, muitos gerentes bancários. Você poderia ter muitos educadores financeiros bem remunerados também. Você tem uma quantidade muito pequena. Por quê? Porque a maioria está tentando ser influenciador digital. Influência digital não é um jogo de muitos para muitos. Né? Influência, quando eu digo do ponto de vista do que se vende, do que as pessoas perseguem, é um jogo de poucos para muitos. Sendo que é poucos para muitos mesmo. Né? Então você tem poucos influenciadores digitais que têm um alcance de milhões. E alguns deles falam de finanças. Esses são as estrelas, são multimilionários. Mas em compensação, todo o resto está no cemitério. Então você, em vez de seguir uma estratégia que não dependa... Pega lá, qual é um outro modelo de sucesso, que tem muitos profissionais que são bem remunerados? É o modelo lá da Prudential, dos Life Planners. Quantos Life Planners não têm uma renda bacana e vivem disso? Alguns não vivem disso, outros vivem disso, mas têm uma renda bacana. E quantos Life Planners você conhece que têm milhões de seguidores?
Quantos assessores de investimentos você conhece tem milhões de seguidores? Quantos analistas tem milhões? Quantos gerentes bancários não tem? Não precisa. Estou falando não tem aqui retoricamente. Talvez tenha um ou outro. Eu, por exemplo, não conheço. Não precisa. Por quê? O modelo para que se tenha sucesso nessa profissão não depende de algoritmo. Então, esse fenômeno é maluco, né? Ou seja, você poderia estar ganhando bem, até porque tem muita demanda, tem muita gente precisando de educação financeira, instrução financeira, aprender sobre finanças, mas você está tentando ser um influenciador. Aí dificultou muito, né? Porque a cada pessoa que faz um 6 em 7, tem muita gente que fica pelo caminho. Sendo que o cemitério é sempre silencioso. Né? Já diria o Nassim Taleb. Né? Então, é muito mais difícil esse caminho aqui. Não significa que você não possa usar as redes sociais. É um aliado, né? Se você acerta a mão, você vai ter uma vida mais fácil, mas depender disso é muito perigoso. Então não confunda, eu vejo isso, é muito comum, assim. Você trabalha com o quê? Com educação financeira. Já estou criando minha página, estou publicando conteúdo e tal. Pô, tudo bem, isso é uma forma de fazer, mas ela não é a única. E para começar, não é a melhor, olha só. Né? Por isso que, inclusive, talvez você já saiba, se você está aqui no canal, talvez você não saiba, né? O nosso canal, nossa plataforma que é a Tech Finance, o método comercial que lá está, para que você venda um serviço de planejamento financeiro, ele depende zero. Eu não peço para você abrir uma live, eu não peço para você fazer um Reels, publicar um conteúdo, gravar um vídeo no YouTube, nada. Porque na hora que você coloca o seu negócio dependendo do seu alcance digital, isso é um business de influência digital. É outra coisa. É outra coisa, né? E aí você está sempre perseguindo o novo curso de stories, o curso de não sei o quê, de copy, de tal, você é tudo menos um profissional de finanças. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Esse é o primeiro erro, né? Essa confusão entre influência digital e educação financeira. O segundo erro é a apresentação. Também por referências, né? Eu vi as pessoas falando para mim assim, Arthur, mas você usa uma camisa preta básica. Esse cara, humildemente, né? Quem sou eu aqui, mas eu não sou uma boa referência para você. Né? Levando para um extremo, né? O Thiago Nigro, nesse sentido, não é uma boa referência para você. Né? Mas os bilionários vestem uma camiseta, isso é uma farsa. Como é que essa camiseta desse bilionário custa $1.000, né? Mas o próprio Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, lá no começo da carreira, quando eles precisaram captar um investidor, eles colocaram um terno. Eu não estou dizendo que necessariamente você tem que vestir um terno, mas o segundo erro é a apresentação, que está conectado, né? Porque você, por conta dessa indução à rede social estritamente, você acha que não, a rede social é um ambiente digital, um ambiente mais light e tal, não sei o quê. Mas veja, volta para o Morgan Housel no teu livro, que é o mesmo de sempre, né? O mesmo autor do livro A Psicologia Financeira. Que é um livro muito bom, não tão bom, mas nem de perto como o primeiro, A Psicologia Financeira, mas ali ele traz lições atemporais, coisas que sempre funcionaram de uma forma e vão continuar funcionando dessa forma. Né? E uma delas é isso, entenda que quando a pessoa te escolhe para você me aconselhar ou para você me ensinar como que eu devo gerir meu patrimônio, formar riqueza, realizar meus sonhos, isso não é uma decisão trivial. Eu quero olhar para você e falar, pô, essa pessoa vai me ajudar a chegar lá. Ela quer chegar a confiança. O que você vê no final do dia é confiança. E a primeira impressão, ela começa a traduzir na cabeça do seu potencial cliente se ela vai confiar em você ou não para o assunto dinheiro. Então, se você está com um aspecto de apresentação que não é aquilo que se espera. Robert Cialdini, autor de Armas da Persuasão, foi meu professor, fiz uma imersão com ele lá nos Estados Unidos, e quando ele falava de autoridade nos elementos visuais, né, e a gente teve um capítulo lá, discussão sobre a vestimenta, ele falava o seguinte, como que eu devo me vestir? A resposta é assim, uma pessoa comum, ou o seu cliente ideal, como que ele espera enxergar uma autoridade nesse assunto? Porque o médico sem o jaleco, né, não imprime tanta influência sobre qualquer pessoa, porque qualquer pessoa idealiza o médico com um jaleco branco. Então, como que deve se vestir o médico? Com um jaleco branco. Pra gente e aí vai a pergunta para você, como reflita sobre isso. Né? Aqui já está boa parte da sua resposta. Né? Agora, depois que você tem um canal com milhões de pessoas te acompanhando, né, aí você pode entrar nu no vídeo, de sunga ou de havaiana, né? E o Murilo Gun vai dar palestrar de havaiana, mas ele é o Murilo Gun,
né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Existem exceções, as exceções vão existir sempre, mas não seria tão inteligente eu tomar uma decisão importante para o meu negócio com base em exceções, né? Então reflita bem sobre isso. A apresentação, ela afasta muitos clientes, né? Tem muito educador financeiro. Ah, Arthur, mas eu não tenho como ter um super cenário, uma super roupa e tudo bem. Faça o seu melhor com as condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, já diria o Cortella, né? Mas assim, tem muito, e isso é até no ambiente online. Você vai entrar com um cliente para fazer, você vai gravar um conteúdo, como é que tá o cenário, né? Tá bonito, isso dá para prender um quadro, alguma coisa ficar mais legal, né? Como é que você se veste, como é que tá a luz? Às vezes é um investimento de R$150 que você vai aparecer melhor, né? Então cuidado com isso, né? Cuidado com a apresentação. Esse é o segundo erro. E o terceiro erro é assim, eu não participo do sucesso na implementação da estratégia. Porque, veja, você pega um cliente típico aqui, uma pessoa que tem 40 anos, ela vai... O planejamento financeiro dela vai exigir a contratação de uma série de serviços financeiros pelos próximos 40 anos. Então, quando você só vira para ela e fala assim, olha, não em escala, tá? Quem fura aquela bolha de ser um influenciador que conversa com milhões de pessoas e vende um curso por R$1.000 para milhares de pessoas, essa pessoa fatura muitos milhões de reais e está tudo certo, com uma estrutura pequena, ok. Tá? Mas isso não é regra, isso é exceção. Então, na regra, você não vai ter 8.000 clientes, você vai ter 80 clientes, certo? Então, há um prejuízo muito grande quando você restringe na educação. Até porque a pessoa não vai ficar comprando 8 cursos seguidos, né? Normalmente, tem exceção, tem. Normalmente não faz tanto sentido. Então, você diz assim, ó, vai por aqui, né? Ou então até um trabalho consultivo, né? Pô, o teu orçamento é esse aqui, o planejamento é esse da aposentadoria e tal, nós precisamos desses seguros, no crédito vamos refinanciar dessa forma, por conta da taxa de juros hoje e tal, não sei o que, segue por aqui, a carteira diversificada, a estratégia é essa e tal. O cara pega isso debaixo do braço e vai contratar com life planner, com gerente bancário, com assessor de investimentos e tal. Então, a execução do planejamento, ela exige a contratação de serviços financeiros. Seguros, previdência, crédito, investimentos. Então, eu vendi um curso ou uma consultoria por R$1.000, R$2.000, R$3.000, às vezes menos. E aí depois a pessoa passa 40 anos investindo, 40 anos com seguro de vida, 40 anos. Então, você não participa disso, você vai pagar um preço muito caro, que às vezes vai te expulsar desse negócio, né? Então, toda a mudança que a gente fez lá na Tech Finance, que é a nossa solução para quem quer trabalhar no mercado financeiro, não foi só porque a gente quis, porque a gente viu que era uma necessidade. Era justo que o Wealth Planner, que é como a gente denomina lá, ele não só ele apresente o plano, mas que ele possa ser uma alternativa para o cliente de executar esse plano. Então, o cliente ele pode contratar um seguro direto com o corretor de seguros, mas ele pode também contratar através do Wealth Planner. Ele pode investir direto com o assessor de investimentos, mas ele também pode investir na corretora de valores através do Wealth Planner. Inclusive, do jeito que a gente faz de uma forma que é melhor para o cliente, olha só, mas que o Wealth Planner ele participa desse sucesso. Porque toda vez que alguém contrata essas coisas, toda vez que alguém investe, se gera receita, né? E aí, se você participa dessa receita também, você tem uma outra perspectiva, um outro nível de geração de receita, um outro negócio. Então, o terceiro erro, não participar do sucesso na implementação da estratégia, ou seja, na implementação do planejamento financeiro. Porque todo planejamento financeiro vai exigir a contratação de alguns serviços financeiros ao longo do tempo. 3 erros pelos quais educadores financeiros acabam fracassando ou não ganham dinheiro, não ganham o que seria justo para uma atividade tão nobre. Esse é meu ponto de vista. E se você se identificou com algum deles e conhece alguém que precisa assistir, compartilha. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. E, em especial, para quem sentiu a dor do erro número 3, não participar do sucesso da execução do plano, vou colocar um link aqui, que é um formulário para que você consiga avaliar e para que a gente consiga avaliar se você tem perfil para fazer parte da comunidade de Wealth Planners da Tech Finance e assim poder abraçar e servir o teu cliente em todas essas verticais que são necessárias para qualquer bom planejamento financeiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.